E a pergunta de hoje, 21ª, diz assim: que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus? Nós estudamos na semana passada que, por estarmos perdidos, estamos afastados de Deus. Desta forma, precisamos de um Salvador. E aí a pergunta 20 foi: quem é o Redentor? E a gente falou que o Redentor é Jesus. E a de hoje é: que tipo de Redentor é necessário para nos trazer de volta a Deus, tendo em vista que fomos afastados de Deus por causa do pecado? Conta para mim aí. Um Redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Então hoje a gente vai entrar naquela questão que eu já havia falado aqui, e se não me engano, já estudamos isso também numa escola dominical, quando falávamos sobre os 28 artigos, que Jesus é 100% Deus, é 100% homem, e a gente vai ver o porquê. Então, coloca para mim, Guilherme, um versículo bíblico. O versículo diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa saber é que aquele que sempre existiu, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, um dia se fez carne e habitou entre nós. E quando o Filho de Deus, que também era Deus, a segunda pessoa da Trindade, assume a forma corpórea, assume a natureza humana e vem habitar entre nós por meio de um menino que nasceu, um menino se nos deu, ele forma ali o nosso Redentor, sendo 100% Deus, porque era o Filho de Deus desde a eternidade, e sendo também homem, porque nasce do ventre da Virgem Maria e nasce com um corpo como o nosso. Então, embora ele não tivesse cometido nenhum mal, nem tivesse feito nada de errado, nós fizemos. Embora ele não tivesse feito nada de errado, a natureza humana cometeu. Então ele precisava assumir essa natureza para vir e responder, pagar pelos nossos erros. Então a Bíblia vai dizer em Hebreus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Hebreus 4,15 vai dizer que nós não temos um sacerdote que não sabe o que a gente sente, que não sabe o que a gente passa. Pelo contrário, ele sabe e viveu, contudo, sem pecado, passou pela experiência, sabe o que sentimos, sabe o que sofremos, sabe do que necessitamos, sabe da nossa fraqueza como homens, mas devido ao seu poder como Filho de Deus, viveu sem pecado durante todo esse tempo, permitindo a Ele ser o nosso substituto, permitindo a Ele hoje nos conceder vida, porque Ele obedeceu ao Pai eternamente. Então, Ele não apenas nasceu na carne humana e se identificou comigo e contigo, Ele obedeceu eternamente ao Pai, pagando o preço pelo nosso pecado. Então, esse é o nosso Redentor, que se fez homem, mas ele também é Deus. É isso que a Bíblia diz a todo momento. Então, como Deus, ele pôde suportar as tentações, pôde suportar a cruz, pôde viver sem pecado durante todos os anos que aqui viveu, pôde cumprir os propósitos que o Pai lhe dera para cumprir, sem falhar, pôde obedecer ao Pai até as últimas consequências, pôde confiar no Pai, mesmo quando se sentiu sozinho e abandonado. Então, a divindade de Jesus permitiu que ele fosse tudo aquilo que nós deveríamos ser, perfeitos, e não fomos. Então, por isso que o nosso Redentor é 100% homem, 100% Deus. O fato de ser 100% Deus permitiu que ele vencesse a morte, ressuscitando ao terceiro dia, coisa que nenhum homem comum poderia fazê-lo. Então, ele vive, ele reina, ele é soberano, ele é divino, e por isso ele pôde, na cruz do Calvário, rasgar o nosso escrito de dívida, vivenciar aquilo que nós não poderíamos vivenciar e vencer a morte, Satanás e o pecado. Então, ele foi o sacrifício que nós deveríamos ser e não podemos por causa do nosso pecado. Ele foi até as últimas consequências
porque nós não poderíamos ir até as últimas consequências. Então, ele hoje encontra-se à destra do Pai, justamente por ser Deus, porque se fosse um mero homem não poderia, intercedendo por nós, advogando por nós, e em breve voltará para nos buscar. Ele enviou o Consolador para habitar dentro de nós, exatamente porque ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele cumpre aquilo que deveríamos cumprir, ele oferece o sacrifício que deveríamos oferecer e agora pode plenamente se colocar no nosso lugar e comprar a nossa salvação. Então Jesus é Deus perfeito, é homem perfeito. Jesus é um Redentor que precisávamos, um Redentor que se identificasse conosco, porque foi essa carne que pecou, mas um Redentor que fosse Deus para suportar tudo aquilo que era necessário suportar por causa da gravidade, da maldição do pecado humano. Então, hoje, não temos simplesmente um Deus que governa de forma distante e não temos simplesmente um colega que a gente possa se identificar. Nós temos um homem que a semelhança nossa podemos nos identificar, mas nós temos um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e aí temos acesso direto a esse Redentor. Então, para a gente fechar essa pergunta, vou ser breve, que ainda vão ter mais duas hoje, o Redentor que precisávamos era um Redentor que fosse Deus e homem, e é fato que entre toda a raça humana não existia ninguém que fosse assim. Então aprove a Deus enviar o seu filho para nascer no ventre da Maria, da Virgem Maria. Bota para mim aí. Coloquei duas perguntas aí, gente. Vamos ler. A primeira é o Catecismo de Heidelberg e diz assim: que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? A resposta é: o mediador deve ser verdadeiro homem e um homem justo. Contudo, mais poderoso do que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Então, o catecismo antigo, que tem mais de 200 anos, que já entendia como deveria ser o Redentor. Próximo, a confissão, o catecismo maior de Westminster, 40, diz assim: qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus. Ou seja, qual é a natureza da obra humana? Qual é a obra da natureza humana? Pagar pelo pecado, morrer na cruz. Qual é a obra da natureza divina? Vencer o pecado, vencer Satanás e ressuscitar ao terceiro dia. Então era necessário para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus, a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira, da pessoa do Cristo, né? A natureza humana fez uma coisa, a natureza divina fez outra, mas nós confiamos na pessoa inteira, na pessoa de Jesus Cristo, ainda que ele tenha duas naturezas. Beleza? Alguém quer falar sobre essa pergunta? Falar sobre isso? Não? Então, próximo. 22ª pergunta, e aí vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre a questão de Jesus ser verdadeiramente homem. Porque o Redentor tem que ser verdadeiramente humano. Bota para mim aí a resposta. Para que, em sua natureza humana, pudesse, em nosso lugar, obedecer perfeitamente a toda a lei e sofrer o castigo pelo pecado humano e também condoer-se das nossas fraquezas. Então, ele está dizendo que era necessário que o Redentor tivesse a natureza humana para obedecer perfeitamente, coisa que Adão não fez e a gente não faz, para sofrer o castigo do pecado, certo? E também se compadecer, se condoer das nossas fraquezas, uma vez que ele viveu na carne e sabe como é. Então, o que a Bíblia diz? Que Jesus, que era o Verbo, bota para mim primeiro o texto, está aí? Isso, Hebreus. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar
os pecados do povo. Então, Hebreus vai dizer que convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Então, João também vai nos lembrar que ele era o Verbo de Deus que sempre existiu antes que o mundo houvesse existido. João vai dizer, inclusive, que o mundo foi feito por intermédio dele, mas esse Verbo, exatamente por não ter carne, exatamente por ser imortal, exatamente por não ter pecado, exatamente por não poder descer aqui e ser o nosso substituto, esse Verbo precisava... A palavra é meio ruim, né? Porque nos remete a outras religiões, mas esse Verbo precisava encarnar. Essa é a palavra certa. Esse Verbo precisava de um corpo. Esse Verbo precisava habitar entre nós, porque enquanto Verbo, ele não podia vir aqui e morrer na cruz. Enquanto Verbo, ele não podia tomar sobre si os nossos pecados. Enquanto Verbo, ele não poderia sofrer na carne a punição que a lei exigia, que todo aquele que pecar morrerá, que o salário do pecado é a morte. Então o Verbo se viu, necessário de um corpo. E aí Deus, de forma soberana, claro, de forma sábia, de forma perfeita, de forma maravilhosa, concebe, planeja que o seu filho nasceria como um bebê numa manjedoura, de forma simples, humilde, e que ali ele ofereceria o seu corpo sem mácula, sem pecado, sem defeito, contudo um corpo humano para morrer pelo pecado na cruz do Calvário. Então ele oferece o seu próprio corpo e aí satisfaz a punição do pecado, e com esse mesmo corpo, claro, pelo poder de ser Deus, ressuscita num corpo glorificado, nos mostrando como será o nosso corpo na eternidade, quando formos também glorificados. Então agora, unidos a Ele, nós podemos também crer na promessa da ressurreição, crer na promessa da santificação, crer na promessa da vida eterna, porque Ele habitou entre nós, se fez carne e pagou o preço. Então, nós seres humanos, normalmente, é claro, somos seres caídos, somos seres corruptos, somos seres pecadores. Tanto é que já existe uma frase comum que todo ser humano fala, que é errar é humano, não é verdade? Sendo que Jesus é uma exceção, foi humano e não errou, exatamente para nos mostrar qual era a verdadeira humanidade criada por Deus, como Adão deveria permanecer caso não houvesse dado ouvido para a tentação de Satanás, para nos mostrar como hoje, ainda que imperfeitos, nós devemos buscar ser, como bem orou, acho que o santo, dizendo, devemos olhar cada vez mais para Deus, cada vez mais para Jesus, e buscar cada vez mais ser semelhante a Ele, porque ainda que vivamos nesse corpo corruptível, tendencioso e pecaminoso, nós temos hoje um exemplo a ser seguido, o exemplo de Jesus Cristo. Não só um exemplo, nós temos o Espírito dele que habita em nós. Então, irmãos, a frase errar é humano tem certa verdade? Tem. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não podem mais usar essa justificativa como prerrogativa para pecar e viver de qualquer maneira. Então, vemos em Jesus a verdadeira humanidade, aquilo que deveríamos ser, mas não somos por causa da queda de Adão, aquilo que haveremos de ser. Eu lembro que uma vez, eu já falei sobre isso aqui na escola dominical, antes de Jesus, antes do Éden, lá no Éden, Adão ele podia pecar e, contudo, até aquele momento era sem pecado. Essa era a situação de Adão. Ele podia pecar, contudo, até aquela situação ele era sem pecado. Hoje, na situação que vivemos com o Espírito Santo, nós podemos pecar, contudo, somos ainda pecadores, mas hoje nós podemos resistir do pecado por causa do Espírito Santo. Quando nós estivermos na glória, a nossa situação vai ser melhor que a de Adão e melhor que a nossa hoje. Quando nós estivermos na glória, nós não teremos mais nenhum pecado, porque o pecado já terá sido extirpado, e não poderemos pecar.
porque na glória não vai haver pecado. Então, aquilo que Deus preparou para a gente é ainda infinitamente melhor do que a situação de Adão, e melhor da situação que a gente vive hoje. Então, Adão, ele era sem pecado, até o momento que decidiu pecar, e podia escolher pecar ou não, e escolheu pecar. Hoje, nós, ainda que tenhamos pecado no nosso corpo, o Espírito Santo nos ajuda a resistir a esse pecado. Mas na glória, seremos realmente como Deus nos criou para ser, sem pecado e sem possibilidade de pecar, porque no céu não vai entrar pecado. Então, esse mistério, foi conquistado por Cristo, uma vez que ele se fez verdadeiramente homem e ofereceu a Deus aquilo que todos nós deveríamos oferecer, a nossa vida, para morrer por causa do nosso pecado. Então, por isso, era necessário que Jesus fosse homem. Então, Cristo, por ser perfeito, conquistou uma perfeita justiça, supriu a justiça de Deus, que a lei dele exigia, e nos deu agora, de graça, essa justiça que, como eu sempre repito aqui, é imputada sobre nós, porque Cristo conquistou essa justiça. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele é. Não porque somos justos, mas porque Ele é. E Ele nos concede, claro, para que vivamos de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa vontade. Então, assim, para este fim, Jesus foi o nosso sacerdote perfeito, nos deu uma vida perfeita, nos deu uma vida plena, que só pode vir por meio dele, certo? Então foi necessário, para que nós fôssemos salvos, que Jesus fosse a semelhança nossa, homem, neste corpo corruptível, contudo, não esqueça, sem pecado. Ah, pastor, como foi isso? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso aqui também. Irmãos, a gente tem que se calar quando a Bíblia se cala e se render aos milagres de Deus. Como que Jesus nasceu sem pecado? Só existe uma explicação, e uma explicação melhor só teremos na glória. Deus, de forma soberana, fez com que o Espírito Santo protegesse o Cristo, de forma que ele não nascesse com pecado. Eu já falei sobre isso aqui. Alguns católicos vão dizer assim: Cristo não nasceu com pecado porque Maria não tinha pecado. Por isso que Cristo não tem pecado, porque Maria era santa. Alguns católicos vão dizer isso. E aí, Cristo nasce sem pecado, porque todo ser humano já nasce pecador, é isso que a Bíblia diz. E aí a gente tem um problema, já falei sobre isso. Se Maria não tinha pecado, presume-se que o pai e a mãe dela também não tinham pecado, senão teriam passado para ela. Se o pai e a mãe de Maria não tinham pecado, presume-se que os 4 avós de Maria também não tinham pecado. Se os 4 avós de Maria não tinham pecado, presume-se que os 8 bisavós, ou mais, se eu estou fazendo a conta certa, acho que a multiplicação é até maior, também não tinham pecado. Presume-se que vamos chegar numa linhagem angelical que não tem pecado. É a linhagem de Maria, e isso é uma heresia. Outro detalhe, alguns vão dizer: Jesus não tinha pecado porque não teve relação sexual, e a relação sexual é pecaminosa. Isso não tem base bíblica, isso não tem base bíblica, não tem nenhuma confirmação na Bíblia para dizer que o ato sexual por si só transmite pecado, certo? Não tem base bíblica para isso. Outros vão alegar, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma ainda. Eu acho que é só isso. Mas enfim, qual a resposta menos pior que a gente pode dar? Deus, de forma sobrenatural, fez com que o filho dele, aquele bebê, aquele embrião, fosse protegido pelo Espírito Santo de maneira que não adquirisse pecado da natureza da Virgem Maria e ainda assim crescesse santo, permanecesse santo, certo? Esses detalhes aí. Vamos passar para a próxima. Alguém quer falar sobre isso? Não? Bota aí. Fala. Pode ser uma criança, quando nos pergunta, não entendo como Deus é Deus e Deus homem. Como nós deveríamos responder de uma maneira assim que ele quiser? Para criança, né? Teria que perguntar para o pessoal que é do Ministério Infantil. Tem sempre umas ilustrações
que se usa para facilitar, é igual trindade. Quando vai te explicar a trindade para criança, às vezes se usa o sorvete napolitano. Dizem, tem 3 cores, mas é tudo sorvete. Às vezes quando vão explicar a trindade para criança, trindade também se fala da água, a água tem estado gasoso, estado sólido, quando é gelo, e estado líquido. Então, para criança, a gente tem que usar de algumas figuras para facilitar. E assim, nessa questão de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, eu não me recordo agora de nenhuma ilustração. Se alguma professora de criança aí lembrar, me avise. Mas assim, eu acho que a gente tem que tentar usar palavras simples para dizer que o Jesus, o Filho de Deus, que habitava com ele na eternidade, então é Deus, é o Filho de Deus, é 100% Deus, veio e, pela soberania de Deus, nasceu no ventre da mãe dele, que é Maria. Então ele permaneceu Deus, né? Tem uma frase, é claro que para criança é difícil, mas você vai explicar com ela. Tem uma frase que diz assim: permanecendo que era Deus, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, então permanecendo que era, tornou-se o que não era, homem, tornou-se carne. Então a gente vai tentar usar palavras mais fáceis, mas vai ter que ser nessa mesma linha, dizendo que Deus sempre teve um Filho eterno que morava com ele no céu, mas que devido à nossa pecaminosidade, Deus precisou enviar seu Filho no corpo de um bebê, como um bebê, assumindo a forma de um bebê, para crescer e substituirmos. É difícil, mas acho que com carinho dá. Fala. A palavra diz que não tem ninguém que quer terra. Todos os pecadores, nós tentamos que acelerar o pecado. Tá? Então, como é que fica a situação de Maria? Maria é pecadora. Então, Maria é pecadora igual outro qualquer, por isso que eu falei. Alguns católicos vão dizer, Jesus nasceu sem pecado porque Maria não tinha pecado. Mas não é assim que a gente crê. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Inclusive, a própria Maria, né, chama ele de meu Senhor em determinado caso, em determinada passagem. Enfim, não vou me alongar muito nisso. Mas Maria, para a gente, protestantes, evangélicos, para a gente, Maria nasceu pecadora como qualquer ser humano, era pecadora como qualquer ser humano, ainda, a gente pode até aceitar, ainda que ela nunca tivesse tido nenhuma relação sexual com José, e a gente acredita nisso, ela era pecadora. Ela engravidou de forma milagrosa, teve o neném de forma milagrosa, continuou sendo pecadora. Certo? O pecado dela só não foi transmitido para Jesus, por quê? Porque, como eu disse, no céu a gente vai ter detalhes melhores, mas porque de forma sobrenatural o Espírito Santo protegeu Jesus no ventre de Maria para que ela não passasse o pecado para Jesus. Então ela continuou pecadora. Quando Jesus vem ao mundo, para que Maria fosse salva, ela precisou crer nele como Salvador, porque ela era pecadora como qualquer outra pessoa. Depois ela teve outros filhos com José. A Igreja Católica não acredita. Teve outros filhos com José. A Igreja Católica acha que dizer que ela teve outros filhos com José vai justamente contradizer o fato de dizer que ela é santa. E se ela teve relação sexual com José para ter outros filhos, aí babou tudo, deixou de ser santa. Então, para a gente, Maria é uma mulher bem-aventurada, a Virgem Maria, até o momento de ter Jesus. Depois ela foi uma mulher como outra qualquer, mãe de Jesus, mas uma mulher, teve seu marido, teve outros filhos e precisou crer em Jesus para ser salvo. É assim que a gente crê acerca de Maria, certo? Próximo aí, dentro da humanidade. Porque o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo. Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Deve ser homem justo porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. Então, irmãos, quando a gente diz que Jesus foi substituto, ele só pode ser substituto porque ele não tinha pecado. Então, se eu tenho pecado, vamos supor, eu tenho uma dívida, vamos botar assim, de R$1.000, e eu tenho R$1.000. Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma dívida de R$1.000 e eu consegui R$1.000 emprestado para pagar a dívida. Eu não posso pagar a sua, de 1.000, porque eu tenho a minha. Então, se Jesus tivesse a dívida dele, eu não teria como pagar pela nossa na cruz. Então, ele só pôde pagar pela nossa porque ele não tinha dívida alguma. Por isso que era necessário que ele fosse santo, justo, perfeito e sem mácula. Então, ninguém que tem uma dívida pode pagar pelo outro. Então, por isso que era necessário que ele fosse
justo. Catecismo Maior de Westminster. Sendo Cristo Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, aí que a gente entende que houve uma proteção do Espírito Santo para que ele não adquirisse pecado, no ventre da Virgem Maria, da sua substância humana, e nascido dela, mas sem pecado. Certo? Próximo. Pergunta 23. Tem mais uma aí? Rapaz. Confissão Belga, artigo 18. Diz assim: a encarnação do Filho de Deus. Confessamos, então, que Deus cumpriu a promessa feita aos pais antigos, pela boca dos santos profetas, quando enviou ao mundo o seu próprio, único e eterno Filho, no tempo determinado por ele. Este, que é Jesus, assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Tomando realmente ele a verdadeira natureza humana com todas as suas fraquezas, mas sem pecado. Foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem, sem relação sexual. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana. Então ele tinha alma, e a gente sabe de passagem que Jesus diz: a minha alma está profundamente angustiada, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha alma. Então Jesus tinha uma verdadeira alma, para que fosse um verdadeiro homem, pois estando perdidos, tanto a alma como o corpo, ele devia tomar ambos para salvá-los. Então, tanto o corpo como a nossa alma estavam perdidos, e para salvar ambos, ele deveria ter ambos. Então, Jesus tinha alma, assim como tinha corpo. Agora sim, próximo aí, pergunta 23. Por que o Redentor tem que ser verdadeiramente Deus? Então, explicamos por que homem e agora por que Deus. Bota a resposta para mim aí, Gui. Porque, em virtude de sua natureza divina, sua obediência e seu sofrimento seriam perfeitos e eficazes. Então, primeira coisa, pelo fato de Jesus ter a natureza divina, a obediência dele era perfeita, a obediência dele era eficaz, e o sofrimento dele também perfeito e eficaz. E ele seria capaz, isso também é muito importante, de suportar a justa ira de Deus contra o pecado. Nenhum ser humano poderia carregar sobre si o pecado do mundo todo. Se a gente não poderia carregar nem o nosso, quanto mais do mundo inteiro. Então era necessário que um Deus suportasse a ira e o peso do pecado. A ira de Deus contra o pecado, embora vencendo a morte. Então, coloca aí para mim um texto. Atos 2:24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, não era possível que Jesus fosse retido pela morte. E as amarras da morte foram quebradas, as cadeias foram derrubadas, e Jesus foi ressuscitado, porque a morte não pôde detê-lo. Se fosse um homem comum, óbvio, a morte o deteria. Mas sendo Deus, ele não pôde ficar preso pela morte. Então, irmãos, para que a gente caminhe para o final, a mensagem da dupla natureza de Jesus é que ninguém se desespere com a natureza pecaminosa, que ninguém se desespere com o tamanho do nosso pecado, que ninguém se desespere com a nossa realidade, que é triste a realidade do pecador. Mas temos em Deus um perdão que brilhou de forma poderosa sobre o pecado na cruz do Calvário. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, ressuscitou na cruz do Calvário. Por quê? Porque o próprio Deus se fez carne. Se dependêssemos de nós, não conseguiríamos. Então, na cruz do Calvário, Cristo ressuscita e os demônios são derrotados. Na cruz do Calvário, Cristo ressuscita e os anjos se alegram. Na cruz do Calvário, Jesus ressuscita e agora vive e reina para sempre. Então, com frequência,
a gente fala dos aspectos humanos de Jesus. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se compadeceu, ele se entristeceu, ele se sentiu só no Getsemane. Com frequência a gente fala dos aspectos humanos de Jesus e são bons, são interessantes porque eles se identificam conosco. Eles fazem com que a gente possa olhar para o nosso Senhor e Salvador e se identificar com Ele, falar, poxa, Ele passou pelo que eu passo. Mas a gente não pode esquecer em momento algum que Ele era totalmente Deus, desde sempre, nunca deixou de ser, Ele nunca deixou de lado a sua divindade, né? Ele permaneceu sendo o que era, tornou-se aquilo que não era. Permaneceu Deus, tornou-se humano para nos salvar. Então, como eu já disse aqui, não vou ler por causa da nossa hora, João capítulo 1, logo no comecinho, vai falar que ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e desde o princípio tudo que foi feito por meio do verbo, e nada foi feito sem ele, é isso que João vai dizer, e o verbo habitou entre nós, tudo no capítulo 1 de João. E em Colossenses, até o texto que a gente canta, que os jovens já estudaram aqui, vai dizer que ele é a plenitude, que ele é a plenitude do Deus vivo. Então, nele habita a plenitude. Então, Jesus sempre foi 100% Deus. E em outras passagens, né, falei sobre domingo aqui na pregação, quando ele diz eu sou, tentam matá-lo. Quando ele diz eu e o Pai somos um, tentam matá-lo também. São duas vezes. Primeiro ele diz o eu sou, ele diz eu sou, antes que Abraão fosse eu sou, tentam matá-lo. E numa outra passagem, em João 10, ele diz eu e o Pai somos um. E aí, nessa mesma passagem, tentam matá-lo também, porque entenderam que ele estava rogando para si aquilo que só Deus podia ter. Estava rogando para si divindade. Então, era necessário que ele fosse Deus, por quê? Para suportar toda a ira, para suportar todo o peso do pecado, para que a obediência dele fosse perfeita, porque nenhum homem ia conseguir. Adão não conseguiu, Abraão, Isaac e Jacó não conseguiram, Moisés não conseguiu, Davi, o homem segundo o coração de Deus, não conseguiu. Então, se não fosse Deus, não ia ter uma obediência perfeita e o sacrifício não seria eficaz. Então, tinha que ser Deus. Por isso, para suportar sobre si todo o nosso pecado, suportar sobre si o cálice da ira de Deus e ressuscitar ao terceiro dia, né? Falo muito sobre esse texto aqui também, repito esse texto muito aqui na igreja, quando o próprio Jesus diz, para de bobagem, eu mesmo vou dar a minha vida, eu mesmo vou tomar de volta. Mostrando que ele tinha plena convicção de que ele era 100% Deus, e de que ele não era uma vítima. Eu tenho visto, enfim, nessa época de política acontece de tudo, tanto de um lado quanto do outro, tentam, puxar um versículozinho bíblico para justificar seus candidatos. Mas, de um lado, eu tenho visto alguns dizer, porque Jesus foi uma vítima do sistema opressor. Jesus foi... Em certo sentido, sim. Mas, gente, em último sentido, Jesus não foi vítima de nada. Ele estava sob o controle de tudo, ele estava governando tudo, ele estava ciente de tudo. E sabia que tudo aquilo estava debaixo das mãos de Deus. Tanto é que ele diz, quem? Você vai tirar minha vida? Ele diz para Herodes, vai nada. Eu voluntariamente a dou e voluntariamente a tomarei de volta. Então, em certo sentido, sim. Jesus foi vítima de traição, foi vítima da covardia, foi vítima da religiosidade, foi vítima da ganância, foi. Mas em último caso, não dá para dizer que Jesus foi uma vítimazinha indefesa, não. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele foi mudo porque quis. Ele foi até as últimas consequências por escolha, por amor. Né? A gente tem dito aqui, não foi os pregos que seguraram Jesus na cruz. Foi amor. Foi amor. Não foi fraqueza. Não foi o fato de ser vítima da sociedade. Não. Foi porque ele quis. Então, o livro de Apocalipse também, falando sobre Jesus, vai dizer que ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Senhor, aquele que era, aquele que há de vir. Certo? Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, está em Apocalipse 1:8. Então, ele não era um mero homem, ele era 100%, verdadeiramente Deus. Então, irmãos, acho que ficou bem explicado isso. E por último, por que era necessário que Jesus fosse 100% Deus? Porque só Deus pode perdoar pecado. Todos os nossos pecados foram feitos contra Deus. E se tem alguém que tinha que perdoar pecado, se tem alguém que podia perdoar pecado, e se tem alguém que é ofendido todos os dias com o nosso pecado, é Deus. Então, ninguém melhor do que o próprio Deus para vir e nos perdoar. Então,
tinha que ser Deus para carregar os nossos pecados, tinha que ser Deus para suportar a ira do Pai, tinha que ser Deus para obedecer perfeitamente e tinha que ser Deus porque só Deus pode dar perdão. Nenhum rabino, nenhum líder religioso, nenhum pastor, nenhum sacerdote poderia conceder perdão. Nenhum sacerdote poderia, até porque, lembremos do Antigo Testamento, os próprios sacerdotes tinham que primeiro oferecer sacrifício pelos seus pecados, para depois oferecer dos outros, porque também eram pecadores, não poderiam perdoar ninguém. Então, os religiosos percebem isso, quando Jesus começa a dizer que está perdoado seus pecados, levantem, até diz, está reclamando que eu estou dizendo que está perdoado o pecado, então levante e anda. Servindo que eu tenho poder para perdoar pecado, para fazer milagres, para fazer o que eu bem entender. Então, as pessoas entenderam isso. Poxa, se ele está dizendo que perdoa pecado, ele está dizendo que é Deus. Então, vamos matá-lo porque ele é blasfemo. Então, ele sempre teve noção de que era verdadeiramente Deus e, justamente por isso, ele podia perdoar os nossos pecados. Homem nenhum poderia fazer. Então, Jesus tinha que ser plenamente humano para ser nosso substituto. Plenamente Deus, para obedecer perfeitamente, morrer no nosso lugar e perdoar os nossos pecados, de forma plena, completa e satisfeita. Glória a Deus, porque temos um Salvador, 100% homem e 100% Deus. Repetindo o que eu falei aqui no domingo, loucura. Loucura para os homens. Difícil de se explicar. Direi para o pastor, como eu explico isso para a criança? Irmã, como eu explico isso para todo mundo? Loucura. Loucura para os homens. Mas poder de Deus, sabedoria de Deus, quando chegar no céu, ele explica melhor. Amém, queridos? Eu botei mais alguma coisa aí, Guilherme? Acho que eu botei um último slide aí, vamos ler para terminar. São 2, né? 17. Porque o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Último. E aí é sobre as duas naturezas. Cremos que, por esta concepção, ou seja, a concepção milagrosa, a pessoa do Filho está unida e conjugada inseparavelmente com a natureza humana, inclusive agora no céu, tá, gente? Unida, conjugada inseparavelmente com a natureza humana, inclusive agora no céu. Não há, então, 2 filhos de Deus, nem 2 pessoas, mas 2 naturezas unidas numa só pessoa, a humana e a divina, mantendo cada uma delas suas características distintas. Então, a natureza humana teve fome, a natureza humana morreu, a natureza divina nunca teve fome, nunca morreu, certo? A natureza divina permaneceu não criada, sem início nem fim de vida. Então a natureza divina permaneceu como era, eterna, preenchendo céu e terra. Isso também é louco, saber que enquanto Jesus estava aqui, 100% homem, 100% Deus, ele preenchia o céu e a terra. Saber que enquanto Jesus era um bebê, engatinhava na casa de Maria, ele era o Deus Todo-Poderoso, soberano também ainda. Isso é muito doido, gente. Muito doido. Mas vamos seguir. Do mesmo modo, a natureza humana não perdeu suas características, mas permaneceu criatura, tendo início, quando foi o início? Quando começou lá na barriga de Maria. Tendo início, sendo uma natureza finita e mantendo tudo que é próprio de um verdadeiro corpo. E ainda que, por meio da ressurreição, Cristo tenha concedido imortalidade à natureza humana, então, por meio da ressurreição, o corpo se tornou imortal. Ele não transformou a realidade da lei. Então, o que ele quer dizer? Ainda que por meio da ressurreição, a natureza divina tenha concedido para a natureza humana imortalidade, ele não mudou aquela natureza, continua sendo a natureza humana, certo? Antes do pecado, a natureza perfeita que Deus criou no Éden. Pois nossa salvação e nossa ressurreição dependem também da realidade do seu corpo. Só teremos um corpo porque ele tem. Só temos fé na ressurreição porque ele ressuscitou. Então, se deixou de haver um corpo, a história parou no meio do caminho. Então, gente, acho que terminamos aí por hoje. Muita informação, mas informações valiosas. Alguém quer falar? Fala, Vânia.